Estudar com filhos pequenos realmente é um desafio muito grande. É um desafio, mas também é um combustível e um motivacional muito maior para que você consiga atingir o objetivo que é a aprovação. Nesse vídeo eu quero te mostrar que muitas vezes nós temos que adaptar a nossa mentalidade para que a gente não fique cada vez mais frustrado ou com raiva na nossa situação e comece a se comparar com outras pessoas que talvez tenham mais tempo disponível ou então tenham mais facilidade para organizar o dia de estudo, ao contrário de você que está assistindo esse vídeo, que provavelmente tem um tempo mais escasso e precisa se dedicar também à família, além dos estudos. Eu queria começar falando um pouco sobre a questão da expectativa e da realidade. É muito comum a pessoa ter aquela expectativa de montar um cronograma de estudo que fosse perfeito e que encaixasse muito bem na sua rotina como estudante. E a gente tem esse cuidado sempre, né? Quero montar o cronograma para que encaixe na minha rotina, eu sei que eu vou estudar tal e tal hora, vou pausar tal e tal hora, eu tenho que trabalhar de 8 às 17, então eu vou estudar antes do trabalho ou então depois do trabalho, vou tirar esse tempo para ajudar nas tarefas domésticas. Todo mundo tem esse desafio e essa intenção de programar direitinho para que você possa dedicar tempo ao estudo. Só que, como eu sempre falo aqui, muitas vezes essa rotina que você planejou, ela sai do controle. Por quê? Porque a vida real é assim. A vida real, ela exige de você uma adaptabilidade para situações e você sempre acaba se frustrando porque aquela realidade sai do seu controle. E eu falo por experiência própria, porque isso acontecia muito comigo, de eu não querer me adaptar àquelas situações que surgiam e só bater cabeça e ficar frustrado em relação aos estudos que eu precisava fazer. Então, muitas vezes, quando a rotina sai do controle, a gente acaba se desmotivando e pensando que aquele estudo ele não é para mim ou algo do tipo. Mas, como eu falei, a gente precisa ter uma mentalidade diferente nesse tipo de situação. A gente tem que saber que realmente as coisas saem do controle. Essa é a nossa vida e principalmente é a vida de uma pessoa que tem uma família para cuidar, que tem filhos para educar, que vão exigir de você uma dedicação. Então, o normal da realidade da vida é as coisas saírem do controle, não tem jeito. Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro aqui é mais ou menos isso. Para você não se frustrar com esses acontecimentos. Por quê? Porque todas as pessoas que estão na sua situação têm esses momentos de contratempos, de imprevistos. E até mesmo aquelas pessoas que só estudam e não, por exemplo, são solteiras, não têm família, digamos assim, elas também vão ter os seus contratempos, vão ter doenças, vão ter momentos que ela está desmotivada, momentos que o estudo não flui. Então todo mundo tem os seus percalços na hora de estudar. Não é só você. Você não está sozinho nessa situação. Então, assim, a gente tem que começar a tentar conviver com esse caos, digamos assim, que é a vida real. Eu lembro muito bem que muitas vezes eu estudava aqui mesmo nesse escritório que eu estou gravando esse vídeo para vocês. Eu estudava aqui e aqui ao lado está a sala do apartamento onde a gente mora. E muitas vezes eu tive que entrar aqui e estudar com os meus filhos ali fora, fazendo barulho, brincando, eles sendo crianças normais. Então eu comecei a me adaptar àquele ambiente. Os meus filhos precisavam de mim naquilo, que era o estudo, mas ao mesmo tempo eu não poderia privar a vida deles de serem crianças. Entende o que eu estou falando? Não dá para você querer que todo mundo se adapte àquele seu projeto. É claro que a família, ela vai, de certa forma, se adaptar àquilo que você precisa fazer, que é o estudo. Mas você não vai privar totalmente os seus filhos de serem crianças. Então, nessas situações em que eu entrava aqui para estudar, às vezes durante uma tarde, os meus filhos estavam ali brincando, eu tentava me concentrar, eu sentia angústia, porque às vezes a ideia voava,
Mas aos poucos eu fui entendendo que eu dava conta de me acostumar com aquele ambiente e que, em última instância, aquela ali era a minha família. E era por eles que eu estava lutando por um emprego melhor e pelo estudo para concurso público. Então, até quando você tem essa consciência, fica mais fácil de você tentar se concentrar e dar o seu melhor, mesmo que o ambiente naquele momento não seja tão favorável para você estudar e produzir aquilo que você precisa. Então, em essência, o que a gente precisa aqui é ter uma mudança de mentalidade. Como assim a mudança de mentalidade? A gente precisa entender que o estudo para concurso, ele não é um fim em si mesmo. Ele está ordenado a algo maior, que é o bem da sua família, para você sustentar ela financeiramente, poder educar os seus filhos melhor, com mais tranquilidade dentro de casa, sem crises financeiras, sem falta de dinheiro, porque a gente sabe que isso tira a dignidade também da nossa família, muitas vezes. Então eu lembro muitas vezes da minha esposa falando para os meus filhos em alguma refeição, algum momento que a gente estava junto, falando: filhos, o papai vai sair nesse domingo, não vai passar o domingo com a gente, porque ele vai fazer uma prova, porque ele quer trocar de emprego para poder cuidar melhor da nossa família. E essa frase era recorrente na nossa família. Minha esposa falava muito isso, e eu lembro que isso me motivava muito para continuar. Não importa se eu não tinha um ambiente ideal, se eu não tinha o silêncio que eu queria para estudar muitas vezes. É claro que em alguns momentos eu tinha o silêncio, à noite, quando eles estavam dormindo nas sonecas, e eu aproveitava aqueles momentos também, mas até nos momentos que não eram favoráveis, eu usei isso de combustível para me motivar e melhorar cada vez mais o meu estudo. E assim a gente precisa fazer um exercício de imaginação, que é pensar lá na frente como vai ser a sua vida quando você passar nesse concurso que você quer e melhorar a sua situação. Como que vai ser a sua família? Como que vai estar, como que vão estar satisfeitos os seus entes queridos ali? Vão ficar felizes pela conquista que você vai conseguir? E como vai melhorar a vida da sua família? A gente precisa ter um pouco de imaginário nesse sentido para poder se motivar e não perder a esperança no primeiro contratempo que aparece. Então, o conselho que eu daria é você insistir sempre. Eu sempre falo isso aqui. Hoje estou trazendo uma perspectiva diferente, né, um pouco também da minha experiência, mas insistir sempre é o caminho. Você pode desistir e continuar da forma que você está, ou você pode insistir até conseguir o seu objetivo, e claro que conseguir o objetivo é muito melhor. Se você desistir, aí que você não vai conseguir mesmo. Não vai adiantar nada. Se você insistir, a possibilidade de sucesso é grande, até porque você tem um combustível a mais, que é aquelas pessoas que convivem ali com você, que você precisa dar uma vida digna para elas. Então não desanime com a realidade. Vai ter dias que você vai estudar bem, que você vai conseguir aquele silêncio, que você vai ter um ambiente mais favorável, que você vai render bastante. Vai ter dias que você vai ter dificuldade, vão ter problemas, você vai ter que ir no hospital, vai ter que fazer uma compra de emergência, alguma coisa na sua casa vai quebrar, que você vai ter que consertar. Vai ter dias que você não vai render, mas a consistência ela vai trazer fruto no médio prazo, no médio e longo prazo, quando você começar a fazer aquelas provas e ver que o seu desempenho está sendo satisfatório. Então, como reflexão final para esse vídeo, eu gostaria de trazer um poema de Fernando Pessoa, na sua obra poética, que também me motivou um pouco a fazer esse vídeo, que talvez seja um pouco da situação que você se encontra hoje. É um poema simples do Fernando Pessoa que diz: longe de mim, em mim existo, a parte de quem sou, a sombra e o momento em que consisto. Ele escreveu esses versos e, é claro, eu não sou nenhum intérprete de Fernando Pessoa, eu estou tirando a minha conclusão ali do poema que ele fez. Mas o que me lembrou esse poema é quando ele diz: longe de mim, em mim existo, a parte de quem sou. Ou seja, ele está vivendo, mas ele não está dentro daquela alma dele, daquela consciência dele de si. Então, muitas vezes, no estudo para concurso, a gente tem esses momentos. A gente se afasta de quem a gente realmente é
E muitas vezes isso que traz o aborrecimento, porque você está focado ali naquele estudo, trata ele como um fim em si mesmo, e quando alguém ou algo te tira daquela rotina, te traz um imprevisto, você se aborrece muito, porque você está focado naquilo como um fim em si mesmo. Mas você esquece que aquilo é algo que você usa para um bem maior, que é cuidar da sua família. Então, estude, mas não viva a parte da sua família. Você não pode estar longe de si, em si existindo. Como ele diz num poema: longe de mim, em mim existo a parte de quem sou. Quem você é quem você ama também. Então, você não pode também se esquivar e viver longe de si mesmo. Aquele estudo está ordenado para algo maior, que é para sua família. E o estudo ele é um sacrifício, mas ele não deve ser um exílio de você mesmo. Então, você não está fugindo da sua vida ali naquele estudo, você está construindo um futuro melhor para a sua vida e para quem você ama. Então faça desse estudo um instrumento e um serviço àqueles que você ama. E isso vai te motivar e te dar gás para não desistir e para ver que isso vai ser bom. Então essa reflexão que eu trago aqui com esse poema que eu queria encerrar esse vídeo. E convidar você a se inscrever nesse canal, porque aqui a gente também traz esse tipo de conteúdo. Espero que vocês tenham gostado e, se gostou, curte aí, compartilha com quem está precisando ouvir essa mensagem. E espero que vocês tenham gostado. Um abraço.